Sejam bem-vindos à aula número 7. Faltam 2 aulas aqui para acabar, tá? Então, hoje 7 e mais uma 8. E aos sábados são 8 aulas, né? Porque são 8 aulas de 4 horas. Então, fecha com 8. Quando é na semana, fazemos aulas de 3 horas. Então, fechamos com 10. No sábado, fechamos com 8. Tá? Beleza. Então, continuando aqui o nosso projeto, vamos só dar uma olhada aqui por cima de tudo, tá? Vamos fazer uma visão aí geral, né, de todo o projeto, para a gente ter condições de continuar. Olha só, pessoal, quero a participação de vocês nesse momento. Não se preocupe em copiar, não se preocupe em código, nem nada. Não se preocupe em fazer o seu código do sistema rodar agora. Vamos conversar agora. Então, eu quero que vocês entendam a nossa conversa. Aí depois a gente vai mexer com o código, para fazer essa conversa virar código. Tá? Beleza. Então, olha só, nós criamos aqui o usuário controller, tá, na nossa aula. Para que serve esse usuário controller? Vamos pessoal, participe, por favor. Para que serve o usuário controller? Use o raciocínio de vocês, vai lá. Exatamente. Por que eu preciso criar um controle no meu sistema web? Para criar essa comunicação entre o browser e o servidor. Nós precisamos criar esse controle. Eu estou recapitulando, fazendo a memória novamente, tá? Para a gente, daqui em diante, seguir. Então, vocês não podem esquecer disso, pessoal. Uma aplicação web Java, ela tem que ter o servlet para poder receber as requisições. Os dados que estão vindo em HTTP do browser. Então, tudo que está vindo no formulário, tudo que vem do browser para a nossa aplicação, o primeiro que recebe isso, os dados, é um servlet. Por que nós chamamos ele de controller? Vocês lembram do que nós conversamos sobre a camada MVC? Eu vou até abrir o nosso quadro aqui. Nós falamos sobre a camada MVC. O que é a camada MVC? Isso! Perfeito. Então, nós temos aqui, ó, MVC. Ou seja, o nosso projeto é dividido em 3 setores. Ou a gente chama de 3 camadas. MVC. Onde o M quer dizer o quê? Model. O V, View. E o C, Controller. Olha lá. Pronto, ali, controller. Então quer dizer que o nosso servlet, ele faz parte da camada controller, camada C. Por isso nós chamamos ele de controller. Mas não quer dizer que nós temos que chamar ele como controller. Ele pode chamar servlet, só servlet. O nome que a gente quiser para ele. É que a gente deu um nome de controller para ele só para ficar visível que ele faz parte da camada C do MVC. MVC é uma coisa do Java? O que é MVC? Nós estamos fazendo um curso na Hightech, lá está fazendo MVC, lá o seu projeto, como que é? É um padrão de projeto, certo? Ou seja, já faz parte da arquitetura do seu projeto. Como que eu vou organizar o projeto? Eu vou distribuir ele. Como que eu vou distribuir esse código? Ou não, uma parte do meu código vai ficar na camada C, todos os meus controladores de tela. Na camada M vai ficar todas as nossas entidades, DAOs, etc. Olha só, então vamos colocar aqui o que vem nessa camada controller aqui, ó. O que vem aqui do controller? Tudo que pertence, todos os nossos servlets faz parte da camada controller. São os controladores da tela. Certo? Tudo que tem na tela tem que ter alguém que vai receber salvar. Quem vai receber esse salvar? Alguém vai controlar esse salvar na tela. Você tem uma telinha lá, buscar. Quem vai controlar esse buscar? É o controller. Então, ele está ligado com todos os nossos servers. Na camada model, quem que vai ter na camada model? Por exemplo, nós criamos entidades, criamos DAOs, criamos classes utilitárias. Tudo isso aqui vai na camada model. Ó, DAOs, os DAOs, as entidades, os utilitários, etc. Os validadores. Enfim, vai tudo pro lado de cá. Navio, quem que vai navio? HTML, ó.
Isso. HTML, CSS se tiver, JavaScript se tiver, tudo que pertence ao browser. Olha só. Script, no nosso JSP, imagens, tudo que pertence à visualização, aqui nessa camada. Então nós organizamos o nosso projeto. Tá? Só recapitulando isso aqui. Certo? Vou salvar esse quadro branco aqui. Então, quando se fala de usuário e controller, nós temos que saber, não tem que estar nem na ponta da língua, tem que estar na ponta do queixo. Isso aqui. Tem que dominar isso aqui. Para que serve o controller? Exato, requisições do certo. Existem dois métodos, o do get e o do post. Certo? Nós fizemos aqui, o do get e o do post. O do post vai manipular o quê? As requisições feitas pelo método post. Você cria um formuláriozinho lá, aí vai mandar os dados, cai tudo dentro do post. Você preenche o formulário. No caso, nós fizemos aqui uma tela de cadastro. Olha só. Formulário usuário, FRM usuário. Tá ali, nós temos uma tela de cadastro, uma telinha, que tem um formulário dentro, e ao clicar no salvar, vai chamar o servlet. Nesse caso, salvou o post. Tudo bem? Estão conseguindo assimilar? Estão assimilando? Toda requisição por padrão é pelo método get. Então sempre, você chamou aquele servlet, é get. Chamou ele, é do get. Agora, quando vai ser do post? Quando você explicitamente diz, eu quero que a requisição seja pelo método post, tá vendo? Dentro do código nós colocamos o método post, dentro do nosso formulário. Esse formulário nós já programamos ele, aula passada, para poder fazer o quê? Para poder carregar dentro dele o quê? Os dados da alteração, ele já está alterando. Esse formulário serve tanto para cadastrar quanto para alterar. Ela, método post, chama usucontrole.do. O que quer dizer esse usucontrole.do? Mas o nome da nossa classe chama usuário controller. Exatamente, é um alias, é um nome público que nós demos para ela. Senão nós temos que passar o nome completo dela, lá da tela, br.com.retecursos.controle.usuário-controller. Então a gente não quer fazer isso. A gente não vai fazer uma chamada com esse nome completo lá da tela, até para não mostrar a estrutura interna do nosso projeto, como que ele está. Então o que a gente faz? A gente coloca só um nome público para ele, então toda requisição que chegar no browser com esse usucontroller.do, então esse servlet vai estar vinculado a ele e vai ser processado. Daí tem um mapeamento que a gente faz. Mapeamos. Tá? Beleza. Então nós fizemos aqui no nosso servlet, o método get, nós criamos um conceito de ação. Por quê? Porque o do get vai ser chamado várias vezes, de várias formas diferentes. Vai ser chamado para excluir, vai ser chamado para levar para alteração, vai ser chamado para listar, vai ser chamado para cadastrar. Então, ou seja, várias ações são executadas dentro do get. Ou seja, a gente chama o do get em várias situações diferentes dentro do nosso projeto. Então, por isso nós colocamos o conceito de ação para saber distinguir. Bom, se a ação for ESC, eu vou processar o código de exclusão. Se a ação for out, ou seja, eu vou processar o código de alteração. Se a ação for CAD, eu vou processar o código de cadastro. Se a ação for list, então eu vou processar o código de list. Quem não estava presente na aula passada, que eu fiz isso aqui todinho, nós fizemos juntos, tudo isso aqui, ainda está disponível um vídeo na internet da aula passada. Assistam, baixem, façam lá que eu vou tirar e vou colocar outro, tá? Então, eu não tenho como guardar o histórico dos vídeos lá, tá? Então, quem não veio ao passado, não participou da construção disso aqui, peguem lá e assistam. Então, olha só. Então, perceberam do get, ele é chamado de várias formas, né? Para excluir, para alterar. Olha só, quando a gente chama o método do get, querendo excluir, o que ele faz? Ele pega o ID do usuário, né? E manda o tal excluir. Pronto. Quando a gente chama ele para alterar, o que ele faz? Ele pega o ID que está vindo da tela, através do formulário, busca no banco de dados o objeto completo e leva ele para uma página para mostrar os dados dentro do formulário, para ele poder alterar. Se eu quiser cadastrar, o que ele faz? Ele cria um objeto usuário em branco e leva para a tela de formulário com os campos todos vazios, o usuário cadastrar. Então ficou mais ou menos assim. Vamos dar um start no nosso projeto. Vamos dar um start no projeto. Como faz para testar, pessoal, o projeto pelo browser? Como faz para a gente carregar ele no browser?
localhost, fala o link. Beleza. Olha lá. Já tem até um login ali dentro. Já programamos o login? Então nós vamos fazer isso hoje, tá? Hoje nós vamos fazer o sistema de autenticação desse site, deixar ele redondinho, tá? Então olha só, login. Então não tem login. Eu quero abrir o formulário. Como faço abrir o formulário de cadastro? Quero cadastrar um novo usuário. Como que eu faço? Usuário controller, o que mais? Isso, pessoal, perfeito. Toda requisição a gente faz para o controller. Mas ele vai carregar o JCP. Tudo bem, o controller chama o JCP. A gente não chama o JCP direto. Não, diretamente o JCP. Tá? A gente chama o controller decide o que tem que ser feito ali dentro e depois chama o JCP. Beleza? Entendeu? Carregamos aqui, olha só. Agora eu vou aqui. Zé. Login. Zé. Senha. 1, 2, 3. Salvar. Pronto. Salvo com sucesso. Mandou de novo a requisição para uso do controle.do. Agora, olha só. Queremos listar. Como faz? Ação igual lista. Olha só. Ação igual lista. O que nós temos aqui? Uma lista. Queremos alterar. Clicamos em alterar. O que ele vai fazer? Olha só. Ação igual a alt e id igual a 10. Trouxe os dados dentro do formulário. Vamos chamar de Zezão. Pronto. E salvou. Salvo com sucesso novamente. Quero ver a lista? Ação igual a lista. Olha lá. Zezão. Já está alterando também. Já levou para o formulário, já alterou. Quer excluir o Zezão? Excluir. Levou para exclusão. Depois que excluiu, levou para a lista? Não. Automaticamente? Então, vamos fazer levar para a lista. Então vamos começar só dar uma ajeitada nessas coisas de levar automático para ficar mais fácil. Após excluir, já leva para a lista. Vamos fazer isso? Excluiu, leva para a lista. Vai lá, então vamos lá. Ele não pergunta, né? Tem certeza de deseja excluir, né? Se o usuário espirrar aqui, ele exclui. Cadê o registro que estava aqui? Eu tinha certeza que ele estava aqui, né? Então tá, sumiu. Tá? Tem esses problemas, porque não pergunta, né? Tem certeza o que é. Então vamos lá. Essas convênios, já tem que trocar de piada. Vamos lá. Olha só. Vamos mudar. Após excluir, o que ele vai fazer? Após excluir, nós temos que ele lista. Então olha só, vamos abrir lá no nosso método get, né? Do get, no caso, na ação F. Excluir, lá, o do get na ação F. Após excluir, nós queremos que ele seja redirecionado para a lista. Como a gente faz isso em Java? O que vocês acreditam? Olha só o que acontece. Se eu chamar a lista agora, pessoal, se eu chamar a lista direto, quer que vocês entendam isso. Vamos olhar aqui o que o lista faz. Esse camaradinho aqui, ó, tá vendo? Tá vendo esse pedacinho de código aqui, ó? Ele pega a lista do banco de dados, coloca a lista dentro do request e depois encaminha para o JCP. Se eu quero fazer daqui do excluir, eu já quero levar para a lista, eu não posso simplesmente fazer o encaminhamento, passo 3. Eu também tenho que buscar, também tenho que colocar no atributo, também tenho que isso aqui. Uma forma qual é? É colocar esses 3 comandos aqui, ó, dentro, só copiar ele e colar lá dentro, excluir. Essa é uma forma. Ou então, aí fica esquisito, né? Duplicação de código. Ou então, segunda opção, nós poderíamos criar uma função interna aqui dentro, um método interno aqui dentro, e reutilizar ele nos 2 lugares. Nós poderíamos fazer isso. Ou, melhor ainda, ou quer dizer, melhor não. Uma terceira opção seria, a gente poderia pedir lá para o browser, chegar nesse momento e falar assim, browser, envia o comando para o browser, peça novamente a ação igual a lista. Isso já está programado, que ele vai executar aqui, diretamente. Ele não precisa fazer 2 vezes o mesmo.
Então, se a gente quiser fazer o encaminhamento no servidor, pelo servidor, ou seja, chegou a exclusão aqui, do servidor eu já mando para a lista, então eu tenho que fazer esses 3 passos aqui, ó. Senão eu não consigo. Agora, se chegou na exclusão, eu quero dar um comando para o browser, pede novamente para o controle. Eu devolvo para o cliente um comando, pede novamente para o controle a lista. Ele faz a requisição automática. Isso também é possível. Então, existe aqui, olha só, vamos fazer o redirecionando do cliente. Quero ensinar para vocês uma forma de redirecionar para a lista através do cliente. Ou seja, nesse ponto do código, vamos devolver para o cliente um comando. Para o cliente e para o browser. Devolvemos para o browser um comando dizendo: browser, peça novamente, faça uma nova requisição pelo método GET para o controller. Então, nós vamos fazer o seguinte para o browser. Olha só, response, send, redirect. Aqui nós vamos falar: browser, peça novamente o seguinte comando. Olha só, eu posso colocar aqui, ó, controller, uso controller.do, né? Uso controle.do passando como parâmetro ação igual a list. O que vai acontecer? Ele devolve lá para o browser, comando browser, faça uma nova requisição. Entendeu? Então, na verdade, isso aqui é um redirecionamento pelo cliente, pelo browser. É uma forma de se fazer também. Então, quando você quer que o redirecionamento acontece no browser, você usa o send redirect. Quando você quer que o redirecionamento acontece no servidor, sem necessidade de voltar para o browser, aí nós usamos o dispatcher, o forward. Então a diferença entre o forward e o send é que o forward, do servidor já vai para outra página. Nós falamos, eu quero voltar para o browser, pedir para o browser pedir de novo a página, então aí a gente usa o send redirect. O send redirect acontece no browser. Essa que é a diferença dos dois. Quando que eu uso o send redirect e quando que eu uso o forward, tá? Então, existem as duas formas. Então, testando aqui, vamos tentar excluir e vamos verificar se ele vai voltar. Olha só, excluir. Aí, já voltou para a lista. Excluir. Voltou para a lista. Na hora. Tá? Então, sem redirect. Porque daí, nesse caso, aí não fica também amarrado naquela situação, Robert. Né? Que você falou. Uma alternativa seria trocar, se eu quero trocar aqui no servidor, eu quero utilizar esse comando aqui para redirecionar o servidor. A alternativa sugerida qual foi? Se eu troco aqui a ação para a lista, ele... Exatamente. Se eu troco a ação... Se eu troco aqui, ó, ação recebe list, por exemplo, né, automaticamente ele vai fazer lá de baixo, que tem um list lá. Aí, ação recebe list. Esse seria uma alternativa de redirecionamento no servidor. Por quê? Porque ele passaria nesse último if, certo? E nesse if ele iria fazer todo o processo de preparação da lista. Seria uma forma interessante. Tá? Mas nós não queremos que ele aconteça no servidor até para a gente conhecer esse novo comando. Tá? Então nós vamos redirecionar no browser. Beleza. Tudo bem até aqui? Entendeu? Olha só. Então pode colocar esse código aí para vocês. Agora vamos para o próximo. Nós queremos fazer o seguinte. Queremos fazer essa mesma lista utilizando uma linguagem chamada JSTL. Tá? Perceba o seguinte. Olha como está o nosso código. Olha como está o nosso código JSP. Está vendo isso aqui? Nós estamos utilizando aqui dentro desse comando JSP, dessa tela que tem vários componentes HTML com comando JSP, para preencher os dados do formulário. Então, esse conceito aqui é chamado scriptlet. Ou seja, eu estou usando aqui o método mais bruto de programar. O método mais tosco, ou seja, sem nada mesmo. É um método longo de ser.
É terrível aqui, tá? Então, ou seja, ele abre margem para você fazer um código muito despadronizado. Você programa à vontade Java aqui, dessa forma, no meio do HTML. Você mistura. A gente viu o JavaScript. Então, porém, nós não vamos trabalhar dessa forma na vida real. Nós vamos usar alguma biblioteca para fazer esses comandos para nós, para vários planos. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho de JSTL, que é a biblioteca padrão do Java, tá, que nos permite substituir os nossos scriptlets por tags, que fazem a mesma coisa. Por tags. Tags programadas no servidor. Tá entendendo? Então, o que vai ser JSTL? A sigla JSTL. Quer dizer o que? Java Standard Tag Library, ou seja, padrão de bibliotecas do Java. Tá? Então, de tags do Java. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, por exemplo, a nossa lista. Está vendo a nossa lista desses usuários? Vamos abrir a nossa lista. Olha só, esses comandos, sinal de menor, porcentagem, tudo se refere ao scriptlet. Nós fizemos toda a página de listagem utilizando scriptlet. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar essa página. Está vendo essa página, lista de usuários? Isso aqui. Vamos fazer assim, ó. Ctrl+C, Ctrl+V nela mesma. E vamos chamar isso aqui de cópia. Deixa assim mesmo. Essa cópia. Ah, por quê? Ela vai ficar só como um backup do que a gente fez do scriptlet. Nós não vamos usar ela. Nós vamos pegar o nosso original e vamos modificar ele. Para continuar programadinho funcionando. Nós fizemos uma cópia dessa lista, por quê? Só para vocês terem o histórico, como que ele era usando o scriptlet. Então, esse aqui é o nosso backup do anterior, tá? Quando você clica em cima do arquivo, Ctrl+C, Ctrl+V, ali mesmo, em cima do arquivo. Tá? Então, beleza. Então, ele fez uma cópia desse código só para você ter ele armazenado. Mas nós vamos trabalhar no lista usuário da FB mesmo. Vamos mudar ele. Vamos mudar. Então, primeira coisa a fazer, todos já estão aqui nesse ponto? Primeira coisa a fazer é o seguinte, olha só, vamos verificar se nós temos aqui dentro do nosso projeto uma biblioteca na lib para nos permitir utilizar tags no lugar do scriptlet. Não temos aqui a biblioteca instalada no nosso projeto. Quer dizer que nosso projeto ainda não suporta usar o conceito de tag JSTL. Vocês vão entender o que tem aqui na prática. Vou mostrar como que funciona e fica de fácil compreensão. Eu vou evitar teorizar bastante agora. Já vou colocar na prática e já vamos ver que cara para que serve. Tá? Porque o objetivo da teoria é explicar o que acontece na prática. Então eu faço na prática e vocês entendem a teoria. Aí eu falo a teoria depois. Tá? Então vamos lá. Olha só. Vamos copiar. Eu vou deixar disponível para vocês na rede as libs que nós vamos precisar do JSTL. Mas é fácil. Se você, por exemplo, você quer baixar a internet, vamos fazer um teste aqui. Lib JSTL. Vamos por JSTL, download. Pronto, olha só. Quem está com quem não está, só pegar aqui. Olha só. Download JSTL. Download. Já saiu no primeiro aqui, ó. JSP, Java Server Page. Olha só, está mostrando aqui algumas implementações do JSTL. Está falando o que é o JSTL. Está falando aqui que encapsula, né, como tag simples as funcionalidades padrões do JSP. Ou seja, você vai fazer a mesma coisa que o JSP faz para você ali usando o scriptlet, só que usando tags. Tags e vai aparecer HTML. Ele facilita a visualização do design do nosso código, tá? E padroniza o nosso código. E a gente programa bem menos. Então ele encapsula um monte de complexidade e a gente põe simples, pequenos comandos e ele já dá grandes resultados para a gente. Coisa que você teria que fazer muita programação, ele simplifica para você. Esse é o objetivo do JSTL. Que são coisas comuns. Por toda página vai ter um loop. Toda página vai ter um loop para poder imprimir uma lista. Então já coloca uma tag que faz o loop. Toda página vai ter necessário um if. Então já vamos pôr uma tag que faz o if para você. Então, ou seja, vamos substituir toda aquela programação da página por tags que faz a programação para nós. Essa que é a ideia do JSTL. Tá? Então, olha só, aqui nós temos as versões aí do JSTL, download, implementação,
Aí ele tem que falar, tá falando que tem que baixar o JVE, tá aqui, ó. O download do JSTL aqui, ó. Tá vendo? Clicou. Download. JSP Standard Tag Library. Tá ali. E download. O Glassfish ele internamente possui uma espécie de Tomcat, então o nosso conceito de serverless container. É que além dele fazer o papel do Tomcat, ele faz outros papéis. É conhecido já como um servidor de aplicativo, entendeu? De aplicação, já é uma coisa mais robusta. Mais recursos. Olha só, API e implementação. Então nós temos que baixar os dois. O JSTL API, olha lá, que é o JAR, e o JSTL implementação, os dois. Baixou os dois, pronto. O que a gente faz? Baixou, joga para o nosso Eclipse. Olha lá. Lá no lib. Jogamos para o lib. Pronto. Olha lá, o JSTL IPL tem mais um ali. O API não baixou o API? Vamos de novo aqui. O API está ali. Abro ele, mostro na pasta. E jogo na lib. Todas as bibliotecas vão para a nossa lib. Pronto. Agora nós já temos o JSTL. Don't stop no token. Temos o JSTL, o API e o IPL. Da última versão, 1.2. Apto a ser utilizado no nosso projeto. Entenderam isso? Está ficando com vocês? Vamos mudar toda essa lista agora para o JSTL. Acompanhem o processo aqui. Primeira coisa a fazer, pessoal, olha só. A nossa missão qual que é? É trocar onde tiver sinal de menor porcentagem e porcentagem maior, aonde tiver isso aqui, ele está todo. Onde tiver isso aqui, ó, você vai fazer o quê? Vai trocar por JSTL, tudo. Então nós vamos pagar isso aqui, olha só o que eu vou fazer. Vou pagar isso aqui e vou colocar uma diretiva chamada taglib. Taglib, eu vou ativar o JSTL aqui. A taglib tem três configurações aqui. Vamos colocar o RI contra o espaço. O JSTL, já apareceu aqui as possíveis configurações de JSTL. Que parte do JSTL eu quero colocar nessa parte? O JSTL tem várias partes. A parte que é o principal, que é o core. Core é o núcleo, ou seja, as tags principais estão aqui. Aí você fala, não, eu quero mexer com formatação de data, quero fazer até SQL aqui na minha página. Igual você faz no PHP, né? Você vê muito código PHP que na própria página já tem SQL, já tem conexão com o banco, já tem tudo na própria página. Não é dividido em camadas. Já é um camadão só. Um camadão faz tudo. Mas a gente não recomenda fazer isso. Na tela de visão a gente recomenda fazer só o que pertence à visão. Não mexer com SQL na tela de visão. Mas se por acaso você quer fazer só uma página, que faz só uma consulta no banco e mostra o resultado de alguma coisa na tela. Então dá para fazer SQL aqui dentro mesmo, se você quiser. Quer camada de DAO, das coisas todas. Então o JSTL dá esse suporte para você fazer isso aí. Tá? Mas nós não vamos trabalhar com isso. Vamos usar só o core, que é o principal. Escolhemos o RI Core. Aí olha só. Aí nós vamos colocar aqui contra espaço, prefixo. O prefixo é o seguinte, dentro desse caminho, pessoal, na verdade ele não está na web esse caminho, tá? Embora é um endereço de site, mas na verdade esse caminho faz referência a um lugar dentro da nossa biblioteca, dentro do nosso JAR, ali dentro. Então quer dizer que ele vai acionar um conjunto de pacote de tags que está disponível dentro daquele JAR. Tá? Ou seja, agora para eu acessar essas tags que estão dentro desse pacote, chamado core, parece desde um site, até parece que precisa estar conectado para funcionar, mas não está. Tá? É só uma forma de padronizar. E então nós vamos colocar aqui, ó, tag C, o prefixo C. Quer dizer que toda vez que eu quiser usar uma tag que está aqui dentro, eu vou usar o C como prefixo. Por exemplo, o que eu faço nessa linha? Eu não estou imprimindo o atributo chamado meu nome. Então, presta atenção, depois você copia. Tá? Eu estou imprimindo um atributo chamado meu nome. Onde está esse atributo? No controle nós criamos o atributo.
e encaminhamos para cá. Quero substituir isso aqui por JSTL. Então, meu nome, certo? Olha só como vai ficar JSTL. Vai ficar assim, ó. Isso aqui... esse aqui, ó, quer dizer o que, pessoal? Esse sinalzinho. Quer dizer que eu posso acessar via linguagem de expressão o escopo request, o escopo de sessão, o escopo, todos os escopos da minha página. Nesse caso, resolvemos o escopo request. O que tem dentro do request? Dentro do request tem um atributo chamado meu nome. Então nós podemos ver isso aqui, ó. Meu nome. Request scope, ponto, meu nome. Tá vendo isso aqui? Esse comando, ele substitui isso aqui. Se eu apagar isso aqui, ó, pronto. Isso aqui se chama EL, linguagem de expression language, linguagem de expressão. Nós substituímos um comando Java por uma linguagem de expressão. Ainda não é o JSTL. Só que quando você fala em JSTL, você trabalha combinando com o EL. EL já é uma linguagem nativa, não faz parte da casa do biblioteca. Nós só substituímos. Pronto. Se eu testar isso aqui, apesar de que não vai dar para testar, porque já bichou aqui tudo aqui. Olha só, agora queremos substituir esse for que nós fizemos. Tá vendo esse for que nós fizemos? Olha só pelo que ele vai substituir. Existe uma tag C2 pontos. O que é o C2 pontos? É o prefixo de todas as tags daquele bloco que nós acabamos de inserir, olha só. Core, tá vendo? Toda vez que eu colocar C2 pontos, ele vai puxar alguém dentro do core. Então, olha só. Core. Olha só o tanto de tags que eu posso utilizar. Cada tag dessa faz um comando. If, for. Nesse caso, eu quero fazer um for. Eu ponho uma tag de for. Então, essa tag, ela vai envolver desse começo até aqui. Eu vou apagar já eu já vou apagar esse script LED. Só deixei ele aqui para mostrar para vocês o seguinte. Que esse for, ele fazia o quê? Ele pegava dentro do request, dentro do escopo do request, um atributo chamado lista. O que ele vai fazer agora? Vai fazer a mesma coisa. Tá? Olha só, vai fazer assim. Tem um pouquinho, itens. Quem são os itens? É essa lista. Esse for vai navegar numa lista. Nessa lista. Tá? Só que essa lista eu vou capturar da mesma forma que eu capturei aqui. Ó. Então eu vou colocar assim. Ó. Request scope ponto lista. Pronto. Ele substituiu esse comando aqui. Ó. Todo esse comando aqui, tá vendo? Foi substituído por esse. Agora, lembra que nós criamos uma variável chamada usu para representar cada objeto da lista? É um loop, né? Esse usu é o primeiro objeto, segundo objeto, terceiro objeto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma var que vai ser usu. Então, isso aqui foi embora. Isso aqui foi embora. Acabou. Substituímos por essa tag. Faz a mesma coisa. Aprendemos a fazer sem tag libs, que é o método NumGetC, o método mais bruto. Tá? E agora fizemos com tag lib, ou seja, já usando os recursos da tecnologia, já como se fosse um framework. Mas é uma biblioteca, na verdade. Tá? Já está melhorando. Então, é isso aí. Aham, tá certo, é isso aí. Agora, e aqui, como que eu vou fazer? Para tirar esse script less. Esse usu continua sendo. Esse aqui morre, tá? Isso, perfeito, ficou certinho. Olha só, usu.id. Nós não colocamos, pessoal, o get. Por quê? Ele já utiliza o padrão Java Bean. Então, por parte dos planos, ele vai usar o usu.getID. Você põe só assim, ó, usu.id, que é a propriedade que existe dentro do usuário. Olha só. Usuário. Tá ali. Opa, esse é do outro curso, do curso Java Web 2. Tá ali, usuário. Olha só, ID. Nome, login e senha. Você põe só o nome da propriedade diretamente, que automaticamente o EL vai invocar o get dele. O get correspondente. Você põe usu.id, ele vai invocar o getID. Você põe usu.nome,
ele vai invocar o getNome. Se eu for o uso.login, ele vai invocar o getLogin. Na verdade, quem é privado é a propriedade. O ID, você coloca ele mesmo sendo privado, só que quem vai invocar é o método público. Ele vai invocar o público getID. Mesmo colocando só ID lá. Aí ele vai entender que está pedindo getID, que é público. Tá? Porque eu utilizo o padrão. Então, olha só. Está dizendo aqui, eu quero a propriedade ID. Então, beleza. Aqui é a mesma coisa. Abrimos, abre chave, fecha chave. Eu quero a propriedade nome. Não tem método, não tem parênteses, não tem nada. Ó. Vai removendo. Isso aqui é Expression Language, EL. E aqui a mesma coisa, olha só. Vamos removendo. Nossa, tá? Eu vou dar uma... Método get. O método get, exatamente. Não. Como ele é uma linguagem de expressão, então na verdade você pode, mas não pela linguagem de expressão. Porque a linguagem de expressão, o objetivo dele é expressar, é saída. Tá? Olha só, mesma coisa aqui, tá vendo isso aqui? Tá vendo aqui onde tem o ID? Vai ser substituído pela linguagem de expressão. Pronto, e aqui também. Entenderam? Olha só, morreu, pessoal. Não tem mais nada de scriptlet aqui na nossa página. Nós tiramos o segundo aqui, ó. Ficou tudo agora bem mais limpo o código. Qual que é a diferença do código? O que vocês entenderam? Otimizou o código? Ficou mais fácil? Ou ficou mais complexo? Hã? Isso, mas olha só, quando você vai começar mais pra frente, quando você for fazer o curso de Java Web Frameworks, você vai ver que ninguém programa como scriptlet dentro do seu código. Tá? É um método assim, bem, muito, vamos dizer assim, padronizado de programar. Ou seja, você programa muito à vontade lá dentro. Então, fica difícil de compreensão o código, fica difícil de manutenção. É um código complexo, vamos dizer assim. Então, dessa forma aqui, você facilita até a vida do designer. O designer vai olhar isso aqui e ele vai achar que nem tem programação aqui dentro. Ele vai achar que só tem HTML. O designer vai olhar aqui e vai falar, tudo é HTML, aqui tudo integra. Então, para ele é simples ele mexer aqui dentro. Né? Agora, você pega e mostra esse código para o designer, para ele já é complicado isso aqui. Ele já não consegue trabalhar aqui dentro. Ele já fala, bicho, porque o designer entende muito de HTML. O responsável pelas partes, pela camada de visão, ele entende de HTML. Ele vai para o CSS, aqui vai para o HTML. Então, para ele trabalhar com tags, é bem tranquilo. Entendeu? Ele ou ela. Agora, para o web design trabalhar com esses códigos aqui, já fica bem mais complicado. Fica bem mais difícil de mexer. Né? E a chance do design estragar o nosso código é grande. E a chance de a gente estragar o design dele também é grande. Existe uma inimizade entre programador e design. Tá? Existe conflito. Problemas interrelacionais por causa dessas dificuldades que a gente traz para eles aí. Ou seja, um dia vocês vão trabalhar numa equipe onde tem design, programador e analista. Vocês vão ver o que acontece. Analista, programador, quando só é analista e ele não é programador, só analista, mas rapaz, dá conflito, hein? E design também, design é programador. Ou seja, o programador ele arruma encrenca com todo mundo. Uma coisa que dá para fazer que é quase impossível. Exato. Não é verdade? Bom, não sei, eu tenho que me reservar, não posso me... Vai que eu... Bom, vamos lá. Continuando então, pessoal. No nosso código. Então nós vimos que ficou mais limpo. Né? O nosso código ficou bem mais limpo, bem mais tranquilo de visualizar. Agora eu quero testar isso aqui. Como que eu faço para testar? Como que eu faço para carregar essa lista no browser? Vamos lá, gente. Está na hora já. Saber. Olha só. Enter. Não carregou a lista. Por quê? Por quê? Tem alguém aí? Hã?
Tem alguém aí? De vez em quando eu me sinto sozinho aqui na multidão. Bom, olha lá, carreguei, pessoal, a lista. E ele carregou agora a minha nova lista, já em JSTL. E agora, como que eu faço para saber se é mesmo aquela que eu fiz em JSTL? Está igualzinho a outra? Vou colocar aqui uma coisinha para diferenciar, para saber se de fato é a minha próxima outra lista. Vamos chamar isso aqui, olha, lista em JSTL. Ó, listando com JSTL. Pronto. Se aparece aqui no título da página, quer dizer que de fato é o arquivo novo que nós estamos trabalhando. Enter. Olha só. Listando com JSTL. A mesma coisa, mas só que não tem dados, né? Deixa eu fazer um cadastro aqui. Como faz um cadastro? Sabe, né? Então vamos por aqui. Vou cadastrar o João aqui. Saudade do João. Pronto. Beleza. Lista. Olha lá. Após realizar o cadastro, poderia ir para a parceira de listagem, né? Para ficar automático, né? Cadastrou, já leva para a lista para ficar visível, né? O que vocês acham? Ah? Aí depois a gente vai pôr um menu. A gente vai pôr um menuzinho para... Né? O que você acha? Beleza, entenderam, pessoal? Olha só, estamos exibindo tudo isso aqui de uma forma mais simplificada. Olha lá. Então, só para fechar com chave de ouro, já vamos fazer um formulário também de cadastro de JSTL. Tá? Na verdade é o seguinte, eu vou deixar vocês fazerem a lista JSTL, e o cadastro vocês vão fazer. O JSTL do cadastro. Tá? 5 minutos para vocês fazerem a lista e 5 minutos para vocês fazerem o cadastro em JSTL. Ok? Pessoal, por favor, acompanhe agora. O cadastro, nós vamos fazer a mesma coisa. O formulário FRM usuário, certo? Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia dele, Ctrl+C, Ctrl+V, para deixar o backup ali. Então esses cópias aqui são os nossos backups, certo? Só para você ter o histórico de como faz ele em Scriptlet. Bom, beleza. Então eu vou abrir aqui a versão atual FRM e vamos agora transformar tudo isso aqui em Special Language. Por onde vocês acham que eu devo começar? Pelo começo. Primeiro as primeiras coisas. Primeiras coisas. Qual é a primeira coisa? Tag lib. Vamos começar pela ativando a tag lib. Existe aqui uma diretiva chamada tag lib. Uma diretiva, pessoal, é uma tag de configuração, tá? Um comando de configuração. Olha só. Tá? Ele configura a nossa página. Tag lib. Beleza. E agora? Parâmetro. URI. Conta espaço. Qual que eu vou adicionar? Qual que é? O core. Beleza. Próximo. Vamos, gente. Força. Prefixo. O que eu vou colocar? Posso pôr X. Posso pôr C. Vou deixar C. Para ficar por cima. Que é o símbolo do core. Tá? Próximo passo. O que eu faço? Vamos, gente. Força. Próximo passo. Pode ser cadastro de usuário com JSL. Aí. Beleza. O que eu preciso fazer aqui? Tem alguém aí? Tem alguém? Tiramos quem? O script. Aplicando a mesma lógica. Aplicar a mesma lógica, não muda nada. Vou substituir pelo que aqui? Eu preciso do usuário, certo? Eu preciso do usuário para quê? Para imprimir dentro do meu formulário. Então o que eu faço? Eu apago cada aqui, não preciso pegar ele aqui antes. Direto dentro do campo eu já coloco isso aqui, ó. Special Language. Ó, request, scope, ponto, uso. Como chama o parâmetro que estava na lista? Deixa eu ver aqui. Não, vamos ver aqui. Usuário, ó, tá vendo? Usuário. Então, esse nome nós vamos utilizar. Ctrl Y. Olha só. Usuário. Pronto, ID. Acabou. Ó, pego do request scope, usuário, ID. E aqui eu vou substituir pelo... Exatamente, pessoal. Pelo nome. Exatamente. E agora pelo login. Eu tenho que fazer de conta que vocês estão falando dela.
Login, mesmo para baixinho. Ah, não. Aqui, tira o lixinho aqui. Pronto. Pronto. Salvou. Tá ali. Acabou, pessoal. Acabou. Formulário. Coloquei JSTL aonde? Precisei colocar o JSTL em algum lugar? Vocês estão vendo algum comando JSTL aqui? Então? Então, precisa. O que vocês estão vendo aqui? Expression Language. Somente Expression Language. Só ia ter JSTL se tivesse que usar um comando. For, if, alguma coisa assim. Tá vendo? Somente linguagem de expressão, mais nada. Deu certo, já? Olha só. Vamos colocar cadastro de usuário usando EL, tá vendo? Olha só. Expression Language. Vamos verificar aqui. Se existe alguma coisa. Vamos lá? Vamos testar? Como que chama o cadastro mesmo? CAD. Tá ali. Bom, não é. Será que tá chamando aqui, ó? Usando EL, olha lá. Tá certo já. Bom, será que o cadastro funciona? Já. Salvou. Pronto. Vamos chamar a lista aqui. Vamos verificar a alteração. Jonas. Cara, funcionou tudo? Não trouxe os dados aqui. Por que não trouxe os dados aqui? Vamos verificar onde deu as requisiras? O que vocês acham que está errado aqui? Está certinho a digitação? Request scope. Request scope. O que está faltando ali? Request. É só isso aqui, tá? Erro de digitação. Olha só. Será que agora funciona? Eu não sei também não. Vamos verificar. Olha aqui, funcionou. Vamos só. Então vê se não está request scope. Tá, vamos dar uma olhadinha. Tá bom, vamos dar uma olhadinha aí. Beleza, pessoal? Já atualizamos o nosso formulário, tiramos toda aquela programação de script flash e ficou tudo mais simples. Então, na lista nós usamos JSTL, que usamos de tags JSTL, e no formulário nós usamos apenas Expression Language, só para imprimir que estava no escopo, dentro do request. E está tudo certo. Ficou bem mais puro, mais limpo o nosso código, tá? Então, é isso aí. Atualize o código de vocês. Então, continuando, agora nós vamos ver a parte de autenticação. Tá? Essa parte de autenticação. O que vocês entendem por autenticação? Verificar se o usuário tem a permissão para entrar no sistema, né? Para usar o sistema. Tá? Existem dois conceitos de segurança, autenticação e autorização. A autorização, às vezes, primeiro autentica, entrei no sistema. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é autenticação. Vamos verificar se ele tem a senha para entrar no sistema. Certo? Em sistemas mais avançados, né, no caso, você tem que dizer aí agora, já que ele está no sistema, agora, qual que é a permissão que ele tem dentro do sistema, né? Níveis de permissão. Aí isso já corresponde ao conceito de autorização. Ele tem autorização para fazer um cadastro? Ele tem autorização para fazer um relatório? Ele tem autorização? Então, quando se fala em segurança, se fala em autenticação e autorização. Então, nesse exemplo, para a gente aprender como funciona, vamos estudar a parte de autenticação. Tá? Então, como que se faz a autenticação? Então, nós vamos criar aqui uma tela de login. Olha só, vou fechar tudo isso aqui, né? Nós já temos aqui uma tela de login, certo? Beleza, tá ali. Esse login, ele vai ter que postar esses dados para alguém. Alguém vai receber esses dados e processar se ele pode ou não, se ele tem ou não a senha existente no banco de dados. Quem vai receber os dados que o login vai postar? Quem é capaz de receber os dados da tela? O servlet, certo? Vamos criar um controller separado só para autenticação. Para tirar daquele controller que a gente criou, ali a gente chama aquele controller ali de gerenciador de funcionalidades simples, básicas, cadastrais, excluir, alterar. A gente vai usar agora um outro controller separado, só para ficar separado essa parte de autenticação, para melhorar a nossa organização. Então nós vamos criar um novo servlet. Clicando aqui no nosso controller, vamos criar. Clique para o direito. Façam comigo. New. Servlet.
Pronto. Vamos chamar de autenticador. Pronto, tá ali. Autenticador. Todos estão até aqui? Next. Tá, no autenticador, nós vamos dar um nome público para ele. Baseado na mesma lógica do uso controller. Vamos chamar de autenticador controller, porque a gente está usando o conceito de controller em todos eles, né? Então vamos manter o padrão. Beleza. Qual vai ser o nome dele público na URL? E pode ser, a gente chamou o uso controller ou chamamos o usuário controller, o outro? O outro é o uso, então a gente deixou simplificar. Então a gente chama de auth controller. Auth controller. Isso, ponto duplo. Só para ficar mais... tudo minutos, né? Vamos manter o mesmo padrão. Aí, 2 L, tá? Auth controller. Autenticador. Controller. E, ok. Beleza. Entenderam? Esse é o nome simplificado dele, que vai ser utilizado lá no form. Tudo bem? Isso. Não, a gente deixa o do get e do post. Pode deixar. A gente pode aproveitar o do get para fazer o logout. Depois. Login e logout. Entrar no sistema e sair do sistema. Deixa o do get e do post. E finish. Pronto, criamos o nosso autenticador. Ali. Tá? Agora vamos vincular a tela com o autenticador. Como faz para vincular o login com o autenticador? Para dizer que todo post que a gente fizer aqui nessa tela vai parar no autenticador. Tá? Controller. Todo o server está no controller. Tá? Isso. Olha só, pessoal, como que faz para vincular esse login com esse autenticador? Dizer que todos os posts desse login vai ser enviado para esse autenticador. Exatamente. Coloca no action do formulário. O que coloca no action do formulário? Isso. Auth ponto do método. Poxa, eu sei que vocês estão pensando, às vezes fico com vergonha de falar. Mas eu já entendi. Na expressão de vocês estão mostrando que estão entendendo tudo. Então vamos lá. Auth controller. Exatamente. Pronto. Entenderam, pessoal? Isso aqui? Nós vinculamos quem? O form com o server. Quer dizer que toda vez que eu submeter, clicando no botão autenticar, ele vai enviar para o nosso authcontroller.do. Ok? E agora? Agora nós queremos fazer o seguinte. Nós queremos fazer o seguinte. No autocontroller, nós queremos verificar se, como nós falamos do método post, então ele vai processar o método get ou o método do post? Qual dos dois ele vai processar? Esse formulário. Ao clicar no botão autenticar, ele vai processar no autocontroller.do pelo método get ou pelo método post? Então ele vai executar o do post. Tá. O que nós temos que fazer aqui? O que será que nós temos que fazer, pessoal? Capturar os dados da tela. Primeira coisa, como captura os dados da tela? Os dados da tela vêm como... Qual é o tipo de dado? String. String, vamos chamar aqui de... Vai vir o login, request, ponto, get, parâmetro. Login. E a senha? Request.get. Todo request.get parâmetro, olha só, ele retorna como string. Mesmo que o usuário possa preencher números na tela, ele sempre vai ter um string. Aí nós temos que fazer a conversão de string para o tipo apropriado. Pessoal, esses nomes aqui, ó, login e senha, eles têm que coincidir com quais nomes? Dos componentes, tá vendo? Olha só. Login e senha do formulário, tá vendo? Se a gente muda aqui para txt login e aqui txt senha, ali tem que ser txt login e txt senha aqui, ó. Tá? Ou seja, nós vamos capturar os dados que estão chegando do form. Muito bem. E agora? Próximo passo. Nós vamos colocar esses dados em algum lugar para que ele possa ser consultado no banco. Tá? Então nós capturamos os dados da tela. Beleza?
E agora, próximo passo. Exato. Criamos um objeto usuário, né? Criamos um objeto usuário, olha só. Recebe new usuário. É que eu estou enjoado do grilo, eu tenho que fazer usar outra técnica. Olha lá. Olha só, vamos colocar nesse usuário aqui o login. Criamos um objeto usuário para colocar esses dados que estão chegando na tela. Porque o que está chegando na tela agora para nós representa dados de um objeto do tipo usuário. Nós queremos fazer o que com esse objeto usuário? Por que eu coloquei esses dados dentro de um objeto usuário? Isso, ó, o Nelson falou aqui certinho. Por quê? Porque nós vamos passar para o DAO buscar para nós. Lá no DAO tem que ter uma busca desse usuário no banco. Lembra que o DAO é o nosso objeto de acesso a dados? O que quer dizer DAO? Exatamente, Data Access Object, seu objeto de acesso a dados. O DAO é do Java? É uma coisa específica do Java? DAO é um padrão. E você pode usar DAO em qualquer linguagem, PHP, .NET, Java, ou seja, faz parte da arquitetura do seu projeto. Os padrões que você está utilizando no seu projeto. Certo? Beleza. Então, se eu vou passar para esse DAO consultar para mim, nós criamos, será, o método lá no DAO que busca por login e senha, será? Criamos o método autenticar, não criamos? Vamos lá. Vamos instanciar o objeto do usuário DAO. Como que instancia o objeto do usuário DAO? Usuário DAO. Usuário é DAO. Usuário DAO. É new. Usuário DAO. Esse usuário DAO, ele é feito, ele está usando o JDBC, né? Para poder fazer as conexões, tudo certinho. Tá? Tem uma coisa aqui. Bom, nesse caso, o usuário, nós vamos invocar um método lá do usuário, certo? Usuário DAO. Usuário DAO ponto autenticar. Já está prontinho. Quem que eu passo para ele como parâmetro? O usuário, certo? Então, esse autenticar, o que ele retorna para nós? Um objeto do tipo usuário. Ele retorna um usuário para nós. Quer dizer que se ele retornar diferente de nulo, quer dizer que ele encontrou. Vamos verificar como está esse método. Ele não está documentado. Ó. Se ele tivesse documentado, ele ia ajudar a gente agora. Olha só, presta atenção nisso que eu vou fazer. Autenticar. Se eu colocasse um comentário aqui, ó, // enter, ele ia escrever um javadoc para nós. O que isso aqui é? Um documento, uma documentação do método. Por exemplo, ó, esse método retorna nulo, perdão, esse método isso. A busca no banco de dados, ó, busca por login e senha de usuário. Pronto. Olha só. O que ele retorna? Olha o parâmetro dele. Esse aqui é um objeto a ser consultado do banco. Objeto com dados, com login e senha a ser consultado no banco. Return. O que ele retorna? Ele retorna nulo. Nulo quando não encontrar. Quando não encontra no banco, ou um ponteiro a um objeto usuário completo quando encontra. Então, olha só, por que eu fiz essa documentação aqui, pessoal, no param e no return? Porque olha só como que esse método ia ajudar a gente agora. Isso aqui é a descrição do método. E esses param e retorno, param se chama usuário, tá vendo? Param usuário. Eu estou documentando na frente para que serve esse param usuário, como que ele funciona. Esse return, @return, eu estou escrevendo na frente o que esse método retorna. Ou ele retorna nulo, quando não encontra no banco, ou retorna um ponteiro preenchido com todos os dados quando encontra. Então, olha só que ele ia ajudar a gente nesse momento. Ó. Na hora de fazer a autenticação, ó, autenticar, olha só, autenticar, olha só, passando o mouse assim, olha o que ele diz. Olha só, busca por login e senha de usuário. Parâmetros, existe um parâmetro chamado usuário. O que isso aqui é? É um objeto com login e senha a ser consultado no banco. Return, o que ele retorna? Nulo quando não encontra no banco, ou um ponteiro a um objeto usuário completo quando encontra. Então já ajudou a gente aí. Tá? Então, no desenvolvimento do seu sistema, você documenta os seus métodos. Porque no seu sistema você vai ficar usando os métodos. Aí você não vai lembrar às vezes. Tem que ficar entrando no método para lembrar o que ele retorna. Então, essa documentação auxilia muito no desenvolvimento. Tá?
Então é assim, ó, barra, asterisco, asterisco, enter. Tá? Ok? Tá ali. Entenderam? Então aqui o que ele faz? Preenche o objeto, constrói o objeto usuário. Vou dar um stop aqui no tom para ele ficar quietinho. Constrói o objeto usuário para consulta. E aqui busca do banco de dados. Pronto. Beleza. Aqui é o seguinte, ó. Se ele encontrou, se esse autentica, vai me devolver, olha só, o meta dizendo, ó, ele me devolve nulo quando não encontra no banco. Então a gente pode fazer uma condição, o seguinte, ó. Se nós vamos criar aqui, ó, um objeto usuário, o do retorno, é o que chegou do banco. Olha lá, o do retorno. Certo? Se esse usuário que chegou do banco, ele é diferente de nulo, quer dizer que ele encontrou. Então, se o usuário for diferente de nulo, então quer dizer que, opa, aqui ele encontrou no banco de dados. Se não, ele não encontrou. Certo? Se ele não encontrou, nós podemos levar ele para a tela de login. Response.send redirect. Não vai ter forward porque não vai ter processamento no servidor. Só redirect. Um redirecionamento no cliente mesmo. Redireciona ele para a tela de login.html. Pronto. Se não, só um pouquinho, ele vai para uma tela de bem-vindo. Seja bem-vindo, usuário, tal. Aqui tem uma correção a ser feita, é o uso retorno. Olha só. Poderia, por questão didática, poderia sim. Por questão didática, eu deixei os usuários separados. Por questão didática, para ficar fácil de entender que esse é o objeto a ser consultado e esse é o objeto que retornou do banco. Mas poderia aproveitar o mesmo ponteiro, não tem problema nenhum. Não, talvez no primeiro momento o iniciante fique com dúvidas, usou o mesmo ponteiro, dá problema para quem. Então, para separar, eu criei essa outra variável. Mas pode sim, Roberto, tá? Então, olha só, aqui usa o retorno. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Quando ele encontrar o usuário, ele tem que levar para uma tela de bem-vindo, um index. Aí nós vamos fazer um forward para lá. Tá? Vamos fazer um forward, porque daí já vai do autenticador no Java mesmo e já leva para o index. No index vai ser um JSP, a gente vai mostrar, seja bem-vindo, João, seja bem-vindo, Maria, seja bem-vindo. Tá? Pode ser. Isso, pode ser. Pode ser. Só nesse primeiro momento, vamos fazer ele meio simples, só para a gente começar a fazer, mas pode ser, com certeza. E usuário, pode ser, com certeza. Olha lá. Então, olha aqui. Vamos agora colocar, dizendo para ele fazer um forward. Então, vamos colocar lá, request, get request dispatcher, ele vai levar para uma tela de um index.jsp, que é uma tela de bem-vindo, seja bem-vindo, usuário, tal. JSP porque ele vai pegar dados do objeto usuário, certo? Para poder imprimir. Só que, olha só, pessoal. Olha só, por exemplo, eu vou dar uma pergunta a vocês. Por exemplo, isso daqui, perdão, só posso fazer isso aqui, ó, ponto forward, ó, ponto forward. Ele encaminhou o fluxo para lá. Forward e response. Pronto, ele só fez. Eu já criei o objeto. Request dispatch e já deu forward na mesma linha, tá? Ó, encaminhando. Encaminhando ao index. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos o que nós chamamos de escopo do request. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu quero que vocês entendam uma coisa. Até parem de copiar, só para vocês entenderem a minha explicação. Tá? Entendam bem isso, de uma forma simplificada. Nós temos aqui um escopo, nós chamamos de escopo de request. O que é um escopo de request, pessoal? Olha só, o usuário fez uma requisição. Ele fez uma requisição, certo? Essa requisição, ela é representada por um objeto no nosso servlet, chamado HTTP Servlet Request.
Quando nós falamos assim, bom, se eu colocar qualquer coisa dentro desse request, presta bem atenção nisso aqui, qualquer coisa que eu colocar dentro desse request, vai estar no escopo do request. Eu posso pôr vários objetos aqui dentro, ó, dentro do request. Vários objetos. Tá? Eu posso pendurar dentro desse request vários objetos. O que a gente chama de attributes. Como que eu faço para colocar um objeto aqui dentro? Por exemplo, eu posso pôr um objeto usuário dentro desse request, eu posso pôr um objeto cliente, posso pôr um objeto fornecedor, posso pôr vários objetos dentro desse request. Através do comando setAttributes. setAttributes. Então, quando eu falo que os dois T's, eu não lembro onde que é. Acho que é aqui. Bom, não lembro. Tá? setAttributes. Aí eu coloco aqui o nome da gaveta, no caso o nome do objeto, X, vamos chamar usuário, por exemplo. Usu, e lá de cá, usuário. O que eu fiz nesse momento? Quando eu coloquei esse objeto usuário dentro do escopo do request, na verdade eu coloquei ele aqui dentro, como sendo uma chave de acesso chamada usu, que a gente chama de hashmap, é armazenado no hashmap, usu, e esse usu, na verdade, é um ponteiro para um objeto. Pronto. Ou seja, quando eu coloco um objeto dentro do request, quer dizer que somente quem tem acesso a esse request consegue enxergar esse atributo aqui, esse usuário que está lá dentro. Então, você pode dizer que esse usuário está dentro do escopo do request. Isso é escopo, é a região do request. Ou seja, esse request ele pode estar dentro de um servlet, do servlet, ele pode ir para um JCP. Olha só, o JCP também pode ter acesso um JCP. Um JCP, de dentro do JCP, quando a gente faz um forward, ele já tem um ponteiro para esse request. Logo, de dentro do JCP, se eu consigo acessar o request, eu consigo também acessar o que está dentro do request. Beleza, isso se chama escopo de request. Porém, no nosso caso agora, nós não queremos colocar o objeto usuário dentro do escopo do request, para que ele fique visível apenas dentro do request. Nós queremos que todas as páginas do JCP, do nosso sistema, todas as telas do nosso sistema, tenham acesso ao objeto usuário que está logado, que está autenticado. Então eu tenho aqui uma página de JCP, por exemplo, isso aqui é o nosso formulário, por exemplo, frm usuário.jcp. Nós queremos que esse formulário tenha acesso ao objeto usuário que está logado. Então, só que a gente não quer colocar esse objeto usuário dentro do request. Por quê? Porque essa página, esse usuário, ele também vai ser visível em outras telas. Por exemplo, a gente também quer que a lista consiga enxergar, lista usuários, consiga enxergar o usuário que está logado. A gente quer também que as outras páginas do sistema, por exemplo, cadastro de clientes, frm clientes, também tem acesso ao objeto que está logado. Então, olha só, tem 3 páginas aqui. E eu tenho aqui um objeto request. Se eu quisesse que essas outras páginas tivessem acesso a esse objeto, eu teria que sair saltando de uma página para outra o request, para que as outras pudessem ver. Porque essa não tem acesso a esse request, somente essa, por exemplo. Então, como que eu faço para colocar esse objeto num lugar onde ele é acessível por todas as telas do sistema? Eu não posso colocar aqui no request. Então eu tenho que colocar dentro do objeto chamado HTTP session. Se eu coloco ele dentro de uma session, esse objeto, através do setAttributes também, tá? De dentro do servlet, eu coloco ele dentro de uma session. Então quer dizer que agora, dentro da session, todos esses objetos conseguem ter acesso a esse usuário. Então, no primeiro momento, a gente fez uma requisição para um servlet. Então esse servlet, olha só, esse servlet, o que ele fez? Fizemos um request para um servlet. O servlet, ele vai criar uma session. Ele cria uma session. Nós podemos dar um comando para ele criar uma session. Como ele criou uma session, nós podemos colocar dentro dessa session um objeto usuário. Tanto faz ali, o objeto usuário está logado. Como eu coloquei esse objeto usuário que está logado dentro da session, quer dizer que agora todas as páginas do nosso sistema têm acesso a essa região. Então existe o escopo de request, que somente dentro do request consegue acessar. E existe o escopo de sessão, que quer dizer que todos os objetos que estão dentro dessa sessão têm acesso através das nossas páginas. Além do servlet. Ó, esse servlet consegue ver a session. Se eu tiver outro servlet no meu sistema,
Olha só. O do servlet, ele também consegue ver a session. Então, vou ter com setinhas aqui para a direita. Perdi a setinha, vai estar aqui. Pronto. Olha só. Esse servlet tem acesso e esse servlet também tem acesso. Então, todos os servers, nesse caso nós temos dois servers. Nós temos o usuário controller que tem acesso à session, e também temos, por exemplo, no caso, o nosso autenticador, né? Autenticador controller. Olha só, então esse aqui é nossos dois servers que nós temos. Então, quando a gente autenticar no sistema, o request chega no autenticador. O autenticador cria uma sessão, um objeto do tipo HTTP Session. E agora, coloca dentro dessa sessão o nosso usuário que está logado. Colocou dentro do usuário que está logado, todas as páginas do nosso sistema têm acesso a esse usuário, inclusive o index. Olha só. Inclusive o index. Nós vamos colocar aqui que é o index.jsp. Está ali. Inclusive o index tem acesso. Se nós não tivéssemos colocado esse objeto dentro do escopo de sessão, nenhuma página poderia ter acesso a esse usuário, a não ser que ela tivesse o request à requisição. O request da requisição. Ou seja, o request lá do formulário. Então nós temos aqui o form faz um request para o autenticador. Primeira coisa que acontece é isso, ó. Número 1, form faz um request para o autenticador. Tá? 2, o autenticador cria um escopo de sessão. Um objeto visível por todos os outros servers e por todas as páginas. 3, ele acrescenta esse objeto, usuário logado, dentro da sessão. 4, ele leva para uma tela JSP, o index de bem-vindo. Aqui dentro vai ser um bem-vindo. E as outras páginas também têm acesso. Então, primeiro ele preenche o formulário, passa para o autenticador cria a sessão, coloca o objeto usuário dentro da sessão, que foi encontrado, e leva para index. Esses são os 4 passos que vai acontecer no momento da autenticação. Esses são os 4 passos, tá? 1, 2, 3, 4. Esse primeiro passo nós já fizemos. Ó. O form já mandou os dados do controller. Aqui só estou mostrando que esse outro controle tem acesso, tá, pessoal? Não confundam. O processo mesmo todo, eu vou até deixar isso aqui. Aqui, ó. Opa. Olha só. O que está em vermelhinho é o que vai acontecer na autenticação. O que não está em vermelho é o que está oculto aí, é o que na verdade é só para simbolizar que vou colocar ali, só para simbolizar que ele tem acesso. Tá? O que está em vermelhinho é o que vai de fato acontecer. Opa, então um verde fluorescente aqui. Sempre tem algo parecido no meio, né? Pronto, olha só. O que está em vermelho, vou até colocar tudo em vermelho aqui, essa setinha. Pronto, olha só. Só vou fechar com chave de ouro. Aí. O que está em vermelhinho é o que vai acontecer na autenticação, tá? O que está em preto quer dizer o quê? Quer dizer que tem acesso à sessão. Então temos que entender isso aí. Que sessão é um objeto por usuário, por navegador, por browser. Certo? Ou seja, se o João logou aqui, a sessão é específica do João. Então, toda aplicação, naquele momento, vai ter acesso à sessão do João, mas para ele. Se o Pedro logou, outro objeto session é criado para o Pedro. Diferente, não é um objeto session para todos os usuários. Cada usuário vai ter o seu objeto session particular. Porque senão bastaria um logar e todo mundo já teria acesso. Então, para cada pessoa, existe uma sessão própria, para cada usuário. Tá? E como que ele sabe, só para fechar com chave de ouro, como que ele sabe que essa sessão é para o primeiro usuário? Presta atenção aqui nesse detalhe. Nós temos aqui o browser.
Olha só. Aqui nós temos o browser. Olha só o browser. Browser. Tá ali. Tá ali, nosso navegador de internet, certo? Nosso navegador de internet. O que acontece, pessoal, quando ele preenche o login e senha dele e manda pro autenticador controle? Entendam bem isso. O que acontece? No momento que ele cria uma sessão, nós damos o comando aqui dentro, ó, cria uma sessão, o que ele faz? Ele devolve, ele automaticamente aqui no servidor, internamente, ele cria uma chave chamada Session ID. Um número que ele vai criar automaticamente. Está fora do nosso controle isso aqui. Automaticamente, quando o nosso servlet constrói um objeto session, ele cria um session e esse session possui um ID. Vamos colocar aqui o ID número 100, 1000. Automaticamente. Não está no nosso controle esse número. Tá? E ele é exclusivo. Cada sessão tem o seu ID. Então o que acontece? Para o browser é entregue, é devolvido para o browser. Olha só, deixa eu pegar aqui uma setinha. Entendam bem, senão vocês vão ver depois um monte de setinha, vai entender. É entregue para o servlet, tá? Que chega de novo no browser. Esse session ID chega para o browser. Chega para o browser. Lá dentro do browser, o browser constrói um cookie na máquina do cliente. Olha só, constrói um cookie. Esse cookie nada mais é que um arquivo temporário na máquina do cliente. Esse cookie, dentro desse cookie, vai estar gravado o Session ID desse usuário, igual a 1000. Tá lá, guardadinho dentro do cookie. Deixa eu diminuir esses caras aqui, ó, porque eles estão aqui só para exibir, né, que eles têm acesso, porém, eles não vão fazer parte agora dessa explicação. Tá aqui, só vou mostrar aqui. Eles têm acesso. Tá? Então tá lá. Então foi criado um cookie na máquina do cliente com esse Session ID. Então, o cliente Pedro, vamos colocar aqui o bonequinho do Pedro. Esse aqui é o Pedro, tá? Beleza, é meio cabeçudinho assim mesmo. Colocamos o Pedro ali. Olha lá, pronto, esse é o Pedro. Pronto, tá ali o Pedro. O Pedro, opa, tá sem ranquear um pouco o Pedro aqui. Deixa eu pôr o Pedro lá. Esse aqui é o Pedro. Tá? Fiz o bonequinho do Pedro. O Pedro fez essa requisição. Vou colocar aqui, vermelhinho a requisição do Pedro, certo? Foi criado um cookie para o Pedro. Todas as novas requisições que o Pedro fizer para o servidor, o browser vai mandar esse código. Então, o servidor vai identificar que a seção do Pedro é essa, por causa do ID, vai bater os IDs, ó. O browser ocultamente vai mandar esse número. Toda vez. Qualquer nova requisição que o Pedro fizer, ou seja, se o Pedro pedir essa lista, ele sabe que a seção dele é essa aqui. Se o Pedro pedir essa lista de usuários, esse formulário, automaticamente nós sabemos que é essa a seção do Pedro. Automaticamente. Agora vamos imaginar que a Maria faz uma requisição. Ela tem um browser dela. Então, colocamos aqui a Maria. Esse é o Pedro. Vou chamar aqui de Pedro, para não ficar Pedro. Vou deixar aqui vermelho, certo? Agora, isso daqui é a Maria. Então, vamos colocar a Maria aqui de azul, tá? Tudo azul. Isso. Só para a gente visualizar bem. Tá aqui a Maria. A Maria tem a cabeça azul. A cabeça azul da Maria. Olha lá. Tá bom? Maria. Pronto, tá ali a Maria. Pedro e Maria. Agora a Maria também vai fazer uma requisição para o server. Olha só o que a Maria vai fazer. Ela também vai fazer essa requisição. E vai ser criado para ela, agora, a partir de agora, a Maria é tudo azul. E ela também vai ser mandado para ela o comando para criar uma session. Só que para a Maria vai ser criada uma outra session. Eu vou tirar esse usuário controle aqui, tá? É só para mostrar que ele tem acesso. Deixa eu aqui quietinho aqui, ó. Vou até diminuir o tamanho dele, só para mostrar que ele tem acesso. Tá? Então o que vai acontecer? O nosso servlet vai construir para a Maria, olha só, vai construir para a Maria uma nova session ID. Por quê? Como que o servidor sabe que não é para usar essa mesma session?
Porque a primeira requisição da Maria, ela não vem com Session ID, não tem nenhum cookie na máquina dela. Então não tem Session ID. Então quando não tem Session ID, a gente dá o comando para criar uma sessão, o que ele faz? Ele cria uma nova sessão com um novo Session ID. Então eu vou até duplicar essa daqui, ó, aproveitar essa daqui, essa Session aqui. Olha só. Foi criado para a Maria uma nova sessão. Olha lá. Vou diminuir a setinha para ficar mais fácil de visualizar. Olha lá. Foi criado para ela uma nova sessão. Pronto, tá ali. Então o controle é o mesmo. Ó, a Maria solicitou para o controle criou uma sessão, só que para a Maria foi criado com 1001. Então automaticamente o controller devolve para a Maria um cookie. E nós vamos criar na máquina da Maria uma Session ID igualzinha a essa, um cookie também. Tá ficando cheio de coisinha no desenho, né? Mas dá para entender, né? Olha só. Nós devolvemos para lá o quê? Um cookie. E esse cookie olha lá. E esse cookie tá ali. Esse cookie, ele tem o mesmo número da sessão, 1001, tá lá. Então, toda nova requisição que a Maria fizer para o controller, ele vai pedir qual é a sessão da Maria. Como ele está mandando agora com um cookie, com um ID igual a 1001, então automaticamente o nosso serverless container vai identificar qual é a sessão daquele usuário. Então o escopo da sessão, o HTTP Session, sempre vai ser específico por browser, por navegador. E se o Pedro abrir um novo browser? Se ele abrir o Pedro abrir um novo browser, vai criar um novo session para ele. Ele vai ter duas instâncias. Se ele abrir um browser diferente, né? Um IE e um MongoDB. Então acontece quando a gente abrir uma sessão, abrir um novo browser e aí realmente abrir uma nova sessão. Mas dependendo da aplicação, às vezes continua na mesma sessão. O que vai diferenciar quando o cara abrir um novo browser, se ele vai continuar na mesma sessão? Se é a mesma versão, se é o mesmo navegador. Por exemplo, você pode abrir dois Chrome. O Chrome, ele tá, as duas janelas do Chrome estão vendo o mesmo cookie. Porque o Chrome já tem um lugar específico para jogar o cookie ali. Você pode abrir dois. Onde você está isso? Onde vai ficar isso indicando? Esse novo, no mesmo Chrome, eu tenho dois navegadores, duas páginas abertas. Duas instâncias do Chrome. Isso, duas instâncias do Chrome. Então, onde que eu vou diferenciar? Se eu quero, no caso da sessão, ou se eu dois da sessão. Olha só. Igual e-mail. Entra na sua conta de e-mail. O banco vai estar aqui, na minha conta de e-mail. Pronto. Entrei na minha conta de e-mail. Pronto, entrei na minha conta de e-mail, certo? É uma instância do Chrome. Agora, eu vou abrir outra instância do Chrome. Vou abrir de novo. Outra instância nova. E vou entrar de novo no meu e-mail, por exemplo. Já está lá aberto. Como? Olha lá. Oi? É a mesma instância. Certo. Eu digo assim, se você abrir uma nova janela ali, você pode também, uma nova aba, você pode também entrar no outro e-mail. No meu navegador, aqui no caso, você pode entrar num outro e-mail, mas nesse mesmo sistema aqui, você está autenticado. Não, mas isso a definição é se você abrir uma nova aba aqui, você pode entrar no novo e-mail, no outro e-mail. Ah, no outro e-mail? Uma outra, tipo, outro e-mail. Também você pode entrar nessa mesma nova aba, abrir um e-mail seu ali daquele que está logado. Ou seja, duas sessões diferentes. Duas sessões, porque são servidores diferentes. Então, tipo assim, uma coisa é o servidor do Google, outra coisa é o servidor do Hotmail. Então, são sessões. Eu posso vir aqui e abrir uma sessão no sistema do banco. Eu posso vir aqui e abrir uma sessão no Hotmail. Eu posso vir aqui e abrir uma sessão no Gmail. Eu posso vir aqui e abrir sessão no Yahoo. Então, eu posso abrir várias sessões. Agora, nós estamos falando da mesma aplicação.
Da mesma sessão. Por exemplo, oi? Se abrir um novo Gmail aqui, vai ficar... Não, ele vai aproveitar a mesma sessão, ele já vai ver que eu estou autenticado. Ó. Ele aproveita a mesma sessão. As duas instâncias é a mesma sessão. Aproveita a mesma. Então, o que nós vamos querer dizer assim, ó. Olha só, por exemplo, olha lá, assim, só dúvida aqui, ó. Então tá aqui, o Pedro. Vamos de repente estaria mais. Vamos lá. Por exemplo, tá aqui o Pedro. O Pedro, para esse navegador que ele abriu, ele criou, vamos supor que esse aqui é um navegador Firefox, por exemplo. Ele criou esse Session ID. Tá ali. Pronto, esse Session ID tá para esse navegador. Se ele vier aqui abrir outro navegador, por exemplo, Internet Explorer, o que vai acontecer? Vai ser criado para ele uma nova session. Uma nova session e um novo cookie no outro browser, diferente. É por browser. Por browser que ele vai criar essa sessão. Se ele fizer isso de novo aqui em outro browser, ele não vai estar autenticado, cara. Porque os cookies, cada browser tem a sua forma de armazenar o cookie. É específico por navegador. Agora, se eu abrir de novo uma nova janela do Firefox, se eu ver aqui de novo, o mesmo peso, abriu de novo a mesma janela do Firefox, duas janelas, então é o mesmo cookie para as duas janelas. É a mesma sessão. Então, para essa janela é esse cookie, para essa janela também é o mesmo cookie que existe para as duas janelas do Firefox. A mesma sessão. Não vai criar um outro Session ID porque ele criou uma nova janela do Firefox. Então ele continua autenticado no sistema. Você está entendendo? Por padrão é assim. Agora você pode fazer, olha só, ele vai abrir agora aqui no IE. Ele abriu no IE, aí o IE não vai ter acesso a esse cookie. Então, o que vai acontecer? Vai gerar um novo Session ID. Entende? Pronto? Acho que clareou agora não. Ainda não? Não era isso, né? Não era isso. Foi legal a explicação. Legal, interessante. Não, mas não era essa a minha dúvida. Tá bom. Vamos ver se eu consigo materializar ela. Eu juro, eu tentei. Eu tentei. Essa parte técnica, beleza, eu já tinha entendido até, mas... Tá bom? Eu vou ver se eu consigo materializar aqui mesmo. Olha só, pessoal. Então, tá aqui o mesmo peso, né? O mesmo peso ele tá nas duas janelas, tá? Então, olha só, pessoal. Vocês entenderam essa parte teórica da sessão? Como que ela funciona? Todo esse monte de rabisco que eu fiz aqui, eu vou dar uma linha de comando lá no código. Mas tem que entender esse princípio. Muita gente programa a sessão, cria a sessão, mas não entende muito bem como ela funciona. Ela trabalha com essa ligação com a tela. Então, deixa eu colocar aqui, salvar como session. Beleza. Rabisco pra caramba, né?